Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo a partir das 5h50 para um bate-papo aí falando sobre o fechamento do mercado no dia anterior e trazendo as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Hoje, dia 7 de abril de 2022. Obrigado pela sua companhia. Você que nos assiste ao vivo ou posteriormente gravado, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e acompanhe as novidades aí, principalmente olhando aí para certificações e outros movimentos de mentoria, olhando aí para o mercado financeiro que teremos em breve e olhando um pouquinho aí para o cenário de mercado no dia de ontem, tivemos novamente um dia de queda para o índice Bovespa. As bolsas globais fecharam em terreno negativo no dia de ontem, com o índice Bovespa até tentando recuperar um pouco aí das quedas do dia próximo ao fim do pregão, mas um momento aí queda para os mercados, principalmente com uma perspectiva aí de juros mais altos, né? Curva de juros mais alta aqui na bolsa brasileira. Além disso, tivemos alta na moeda norte-americana. Tudo isso aí levou empresas do setor de tecnologia, empresas de crescimento, né, tecnologia, varejistas também e outras empresas desse setor sendo levadas aí a um movimento de forte queda no dia de ontem, impactando bastante os mercados. Além disso, aí tivemos as commodities, como é o caso aí do petróleo, também caindo abaixo dos $100, próximo dos $100 a negociação futura. Tudo isso impactando aí na maioria das empresas que compõem o índice Ibovespa. E deu essa tônica, esse tom para o mercado no dia de ontem foi a tão esperada ata do FOMC, que é o Copom lá dos Estados Unidos, né? A ata do Copom norte-americano, do FOMC, foi divulgada ontem e na ata aí tem um reforço de que os dirigentes do FOMC, dirigentes do Federal Reserve, Banco Central norte-americano, já discutiam na última reunião a questão aí da retirada de estímulos, reduzir o balanço aí do Federal Reserve, do Banco Central norte-americano, e muitos dos membros, dos dirigentes, dos diretores aí do FOMC também já queriam na última eleição, na última reunião, a definição aí de uma taxa de juros mais alta, pelo menos um aumento de 0,50 pontos percentuais, ante ao que foi decidido, né, que foi o aumento de 0,25 pontos percentuais. Isso traz ainda mais à tona a possibilidade aí, a realidade quase aí do Federal Reserve a partir da reunião do mês de maio já ampliar, aumentar em 0,50 pontos percentuais a taxa de juro, apertar ainda mais o ciclo de retirada de estímulos para redução de balanços e assim controlar a inflação que afeta aí o mercado norte-americano também, não só o mercado norte-americano, mas o global. E esse movimento aí do Federal Reserve pode mexer com outros bancos centrais, como é o caso do Banco Central Europeu, e também aí mexe com a economia de diversos países, uma valorização maior das treasuries, né, os títulos públicos norte-americanos, principalmente aí olhando os títulos aí de médio prazo, olhando até 10 anos, e isso mexeu bastante com todo o mercado e as bolsas globais no dia de ontem. Além disso, aí temos na Europa a preocupação ainda em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia e todos os desdobramentos em relação a isso. A Casa Branca aí anuncia que realmente as tropas russas saíram da região de Kiev, mas ainda existe uma preocupação bem grande ainda por conta aí de a guerra ter seguido aí mais tempo do que se imaginava e ainda sem uma perspectiva definitiva aí do fim da guerra ali no leste europeu, que acaba aí penalizando principalmente países europeus aí que são muito dependentes aí de insumos principalmente voltados à energia, como é o caso de petróleo e gás natural vindos da Rússia. Todo esse movimento afetou também o mercado no dia de ontem. Olhando aí para números de forma geral, o índice Ibovespa caiu um pouco menos do que a maioria dos mercados, se recuperou no fim do pregão, como falávamos,
e a queda foi de 0,55%. O fechamento foi 118.228 pontos, uma queda bem menor do que a maioria dos demais mercados. O dólar subiu 2,41% e chegou aos R$ 4,71. E olhando aí para outros mercados, bolsa norte-americana, a bolsa de tecnologia Nasdaq perdeu novamente os 14.000 pontos, fechou a 13.888 pontos, uma queda de 2,22%. Índice S&P 500 aí teve uma queda de 0,97% a 4.481 pontos e Dow Jones caindo 0,42% a 34.495 pontos. Olhando também para a Europa, o euro também subiu 0,80% a R$ 5,12. E olhando aí para as bolsas europeias, também uma média alta na queda das bolsas. O DAX na Alemanha chegou a cair 1,89% a 14.151 pontos. CAC na França caiu aí 2,21% a 6.498 pontos. E no Reino Unido uma queda de 0,34% a 7.587 pontos. Olhando um pouquinho aí para a Ásia, nós tivemos aí também bolsa chinesa caindo 0,45 pontos a 12.172 pontos e no Japão a bolsa Nikkei caiu a 27.350 pontos, uma queda de 1,58%. Olhando um pouquinho para o cenário de cripto, a maior correlação entre criptomoedas e mercado de ações já é algo que falamos aqui no nosso bate-papo há algum tempo, e o Bitcoin ontem, seguindo também esse caminho aí, caiu 4,28%, enquanto o Ethereum caiu um pouco mais, 6,43%, isso no fechamento do dia de ontem, dia 6 de abril de 2022. Petróleo futuro, como falávamos lá na abertura do nosso bate-papo, também tivemos uma queda, com o Brent chegando a $101,77 e o WTI perdendo os $100, chegando a $97 o barril na negociação futura. Principalmente aqui um impacto forte aí da liberação de estoques lá nos Estados Unidos. A gente continua falando um pouquinho mais sobre isso durante o nosso bate-papo. O índice S&P 500 VIX teve nova alta de 5,09% a 22,10 pontos. Reforçamos sempre, o índice VIX é o índice do medo, mede a volatilidade, mede aí o receio no mercado de renda variável. Quanto maior esse indicador, maior esse receio, maior o risco na renda variável. Olhando aí também a parte de metais futuro, para o fechamento aí em abril de 2022, o ouro teve aí uma queda na negociação a $1.918 a onça, alumínio futuro chegando a $3.470 e o ferro refinado aí também caindo um pouquinho, chegando a $160,08 a tonelada, também essa negociação aí para o fim de abril de 2022. Olhando aí para o fechamento do Ibovespa no dia de ontem, as principais ações compõem o índice tiveram alta e baixa no dia de ontem. As principais altas ficaram por conta de Eletrobras, Elet 3 e Elet 6, que subiram principalmente aí por maiores informações positivas em relação ao Tribunal de Contas da União e o projeto aí de desestatização e de privatização da Petrobras. Foi definido aí o valor mínimo aí que o governo tem que pagar, olhando aí para a parte de venda de ações da companhia, emissão de novas ações aí para o processo de privatização. Traz uma luz sobre esse processo aí que pode realmente seguir o fluxo aí e a perspectiva de a partir de maio já termos aí desdobramentos em relação à privatização da companhia. Elet 3 aí subiu 3,75% a R$ 39,50. Elet 6 subiu 2,92% a R$ 38,70. Também tivemos aí com alta na questão do dólar, Suzano Brasil, SUSB3 subindo 2,15% a R$ 55,34. Minerva BIF3 subiu 1,72% a R$ 13,59
e 3R Petroleum subindo também 1,54% a R$ 44,07 nesse movimento alta da moeda norte-americana também. Olhando um pouquinho para as principais baixas das ações que compõem o índice, CVC Brasil caiu 8,96% a R$ 15,73. Banco Inter BID11 caindo 8,69% a R$ 18,90. Melius Cash 3 caiu 8,33% a R$ 2,42. Localweb também entre as principais quedas novamente, 8,02% a R$ 9,05, e Natura caindo também 7,25% a R$ 25,84, e fechando aí as principais altas e baixas aí do índice Bovespa no fechamento de ontem, dia 6. Olhando aí para os indicadores do dia de hoje, que vale a pena ficar de olho, a agenda brasileira, temos a divulgação do fluxo cambial estrangeiro. Essa informação aí era para ter sido divulgada no dia de ontem. Temos diversos atrasos de consolidação de informações, até mesmo por conta aí da greve do Banco Central Brasileiro, e o indicador deve ser registrado aí no dia de hoje. Importante ficar de olho também nesse indicador aí que mede essa confiança e também dá um panorama em relação ao dólar e os próximos passos da moeda norte-americana. Já no exterior, um dia bem movimentado, como é normal aí na primeira e segunda semanas aí de cada mês. Nós temos produção industrial na Alemanha, um indicador que já saiu nas primeiras horas do dia, inclusive. Esse indicador veio abaixo da expectativa, trazendo aí uma retração na produção industrial lá na Alemanha e podendo também ter desdobramentos em relação à retomada econômica aí na zona do euro. Hoje nós temos discurso de membros do Banco Central alemão também, vendas no varejo lá na zona do euro. Temos o relatório do Banco Central Europeu em relação à política monetária, olhando aí para tudo que tem acontecido, indicadores e os próximos passos, inclusive aí com definições do que houve na última reunião, do que foi discutido, e próximos passos em relação à retirada de estímulos e políticas monetárias que podem incluir aí aumento na taxa de juros, então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. Temos lá nos Estados Unidos, como ocorre toda quinta-feira, os pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego, discurso aí de membros do FOMC, o Copom dos Estados Unidos, após a divulgação da ata no dia de ontem. Temos discurso aí da secretária do Tesouro, inclusive ex-presidente do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, a Janet Yellen, que também fala um pouco sobre a questão de política monetária e economia nos Estados Unidos, dando um panorama, inclusive, dos próximos passos e da expectativa aí de controle da inflação. E temos também novos discursos aí de dirigentes do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Tivemos alguns dirigentes essa semana falando, eles continuam, e é importante entender a opinião de todos, até mesmo para próximos passos em relação a Jerome Powell, tem que conciliar a opinião de todos eles aí para a próxima reunião do FOMC, que acontece no mês de maio. Continuando e olhando um pouquinho para o cenário de política aqui no Brasil e aquilo que pode mexer com o ambiente econômico e o ambiente financeiro, o mercado financeiro como um todo. Olhando aí para a realidade de terceira via, né, tivemos alguns pré-candidatos, temos a questão do PSDB com possível contestação e judicialização, inclusive, aí, da definição das prévias do partido. Temos aí, num primeiro momento, a mudança de partido e talvez uma desistência do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro como terceira via. Temos o Eduardo Leite, Dória, entre outras possibilidades, e os partidos aí buscando uma maior competitividade em relação à polarização Lula-Bolsonaro, que ainda mantém uma grande vantagem nas pesquisas em relação aos demais pré-candidatos. Os partidos aí devem se unir para lançar um único candidato aí como terceira via. Essa promessa e essa definição deve ser comunicada aí até o dia 18 de maio, a princípio, essa candidatura única, buscando justamente esse apoio, essa conversa entre os partidos. Isso certamente mexe bastante com o mercado financeiro
próximos dias. O mercado buscava aí, tentava olhar para uma terceira via mais forte, e essas definições certamente podem mexer com o mercado. Também vale a pena ficar acompanhando se realmente essa definição acontece, né? Entra agora no momento aí de cada partido abrir mão talvez do seu pré-candidato, e toda essa negociação, essas alianças aí serão compostas nas próximas semanas. Olhando para o STF, para os atritos, principalmente aí com o Executivo e Legislativo, o STF aí prorrogou o inquérito sobre fake news na live do presidente Jair Bolsonaro, né? Lembrando lá numa live no início desse ano, o presidente Jair Bolsonaro aí falava sobre as pessoas que tomam a vacina no passado, na verdade, que tomam a vacina e que acabam tendo uma maior probabilidade aí de adquirir o HIV, a AIDS, né? E por conta dessas notícias existe aí uma investigação, principalmente mais forte do ministro Alexandre de Moraes, que prorrogou esse inquérito aí das lives com fake news do presidente, e podemos ter novos atritos, obviamente, entre o executivo e o judiciário, principalmente aí Bolsonaro e Alexandre de Moraes, que já temos esse atrito aí há praticamente um ano, né? Vimos isso mais forte próximo ao 7 de setembro do ano passado. O STF também tem cobrado aí uma agilidade maior de sites, como é o caso do Google, para a retirada de conteúdo falso. O YouTube também retirou alguns conteúdos voltados a essas lives do presidente Jair Bolsonaro. O Facebook também seguindo o mesmo caminho. O STF aí cobra uma agilidade maior, principalmente do Google, para a retirada de todos os conteúdos aí de fake news, e todo o trabalho que é feito, inclusive aí com a medida provisória que ontem entrou novamente em discussão para votação aí sobre as fake news. Vale a pena acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Olhando também aí STF e Executivo, principalmente o presidente Jair Bolsonaro, nós temos aí um pedido formal do Ministério Público e da Procuradoria-Geral da República, a PGR, olhando aí para o caso de acusação de prevaricação contra o presidente Jair Bolsonaro, lá no caso da Covaxin, né, da compra de vacinas, aonde havia uma acusação de que o presidente Jair Bolsonaro teria recebido a denúncia e não teria levado isso adiante, crime de prevaricação. O Ministério Público, principalmente a Polícia Federal e a Advocacia Geral da União, a PGR, também aí acharam que não houve nenhum tipo de crime, estavam encerrando as investigações, mas a ministra Rosa Weber do STF manteve as investigações, e isso deve ir para votação no plenário após agora um novo pedido da PGR para arquivamento desse caso. Então também vale a pena acompanhar as cenas dos próximos capítulos. E outro ponto importante aí que pode mexer com o mercado foi a aprovação na Câmara e no Senado dos nomes indicados aí após sabatina, né, dos nomes indicados à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e ao Banco Central Brasileiro. Os dirigentes aí que devem assumir cadeiras nos próximos meses e tiveram seus nomes aprovados. Em breve deve ter a publicação no Diário Oficial da União. Isso tudo pode mexer com o mercado, e principalmente aí algumas das decisões que eles tomem logo no início dos trabalhos, então também vale a pena acompanhar. Continuando e olhando um pouquinho aí para o ambiente econômico, que pode mexer com o mercado no dia de hoje e nos próximos dias. Um breve resumo aí da ata do FOMC, o Copom lá dos Estados Unidos. Aconteceu a reunião no mês de março, e principalmente aí um olhar já para aquilo que o mercado projeta, mercados aí após essas informações que falávamos lá na abertura do Morning Call, de que muitos dirigentes já falavam na última reunião do FOMC sobre um aumento maior da taxa de juros e uma redução do balanço do Federal Reserve. O mercado começa aí a esperar uma ação mais rápida, mais próximo da curva, né? Uma chamada no mercado aí do Banco Central norte-americano, com o Federal Reserve aí aumentando a partir de maio em 0,50 pontos percentuais a taxa básica de juros, e a expectativa do mercado
é que nesse ano aí a taxa de juros nos Estados Unidos alcance 2,5%, um aumento aí de 2,25% em relação àquilo que nós, pontos percentuais, desculpa, em relação àquilo que nós temos hoje, e seria aí a maior alta em um único ano dos últimos 30 anos. Então temos uma inflação aí elevada, mais alta dos últimos 40, e um dos remédios que o Federal Reserve, aí, de acordo com o mercado, deve tomar é subir aí no mesmo período a taxa de juros a um limite aí que não era visto um aumento tão rápido nos últimos 30 anos. Então todo esse movimento também para conter a inflação e voltar à normalidade aí na retomada econômica nos Estados Unidos, vale a pena também acompanhar. Óbvio, não há um consenso de mercado, mas essas discussões acabam impactando também os mercados de renda fixa e renda variável no Brasil e no mundo. O FMI, Fundo Monetário Internacional, também tem feito alguns testes e reforça algumas teorias, principalmente aí sobre a fragilidade aí de mercados, países emergentes, diante aí da volatilidade, do estresse dos mercados, né? Um cenário de inflação mais alta, a própria questão da guerra e retomada econômica após a pandemia. Todo esse movimento, todos esses estudos mostram essa fragilidade, principalmente no momento em que viemos aí com crises consecutivas, né, 2 anos de pandemia, que acabou afetando muito a retomada e o crescimento aí dos mercados emergentes, e agora a situação de guerra entre Rússia e Ucrânia, que também pesa aí no bolso desses países, com a inflação mais elevada, um aumento da taxa de juros e automaticamente um aumento da dívida desses mercados emergentes também. Nos Estados Unidos, a Casa Branca aí reforça que a liberação dos estoques de petróleo, né? Os Estados Unidos se comprometeu aí nos próximos 6 meses diariamente liberar 1 bilhão de barris de petróleo a mais do que a produção normal, justamente com o objetivo aí de reduzir o preço na bomba. E a própria Casa Branca reforça aí que essa decisão, essa definição da Agência Internacional de Combustíveis lá nos Estados Unidos é para reduzir aí o impacto da guerra no preço dessa commodity, do petróleo especificamente. Então podemos ter algumas mudanças, uma estabilidade maior também nessa oferta e demanda, e principalmente no preço, para que reduza aí o impacto na inflação, não só nos Estados Unidos como no mundo inteiro. E olhando aí para as soluções de pagamento, como é o caso do Pix, o Pix agora com uma maior aceitação das empresas nas compras online, tem virado aí a principal solução, inclusive ultrapassando muito as funções de débito, inclusive aí nas compras online. Temos aí os dois lados, com toda essa evolução, as instituições financeiras também e diversas empresas do setor de meios de pagamento acabam sendo impactadas, e temos a preocupação ao mesmo tempo com a greve dos servidores do Banco Central Brasileiro, que pode impactar essa retomada, esse crescimento aí das aplicações, das movimentações via Pix. Também vale a pena acompanhar esses desdobramentos. Olhando agora um pouquinho para cenário corporativo e aquilo que pode mexer com o mercado no dia de hoje, a queda do dólar aí até tem amenizado, mas as altas aí no preço de carvão e minério de ferro começam a preocupar a indústria, né? O carvão tem sido muito mais utilizado também por conta aí da crise hídrica que passamos no ano passado, chegando aí a utilizar bandeira vermelha 2 e bandeira de escassez. Agora o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto para retornar aí a bandeira verde, o que reduz bastante o preço da energia, mas temos também aí uma preocupação grande com o preço do carvão, que subiu bastante, como o preço de outras commodities, e o minério de ferro. Tudo isso pode afetar bastante a indústria e o bolso do consumidor final, que sempre é repassado esses custos aí no médio e longo prazo para o consumidor. Olhando um pouquinho aí para a questão de investimentos, o governo aí planeja agora para o mês de abril a concessão aí e leilão de rodovias por todo o país. Isso pode mexer bastante com algumas empresas aí que atuam diretamente aí nesses leilões aí de concessão, buscando investimentos para esse setor e também na arrecadação do governo. Então vale a pena também acompanhar o resultado desses leilões e concessões que acontecem aí durante o mês de abril.
mais um reforço importante, né? Sempre reforçamos esse ponto. Aqui na Francesca Educação Financeira não trazemos nenhuma recomendação de compra ou venda, apenas notícias que impactam aí o mercado econômico ou o ambiente corporativo, ou mesmo podem afetar algum setor específico. Falando em setor específico também, a Petrobras aí diz que os campos maduros aí de petróleo, exploração de petróleo e gás, devem aí mais do que dobrar sua produção até 2025. A expectativa aí de uma ampliação de 122% aí na produção nesses campos maduros até 2025. Então também tendo aí bons números para a companhia nos próximos anos. Olhando também para a evolução dos serviços, a startup Ubelink, ela planeja atuar no mercado imobiliário, quase que como um Uber do mercado imobiliário, trabalhando aí com o público alta renda, olhando aí para locação e venda de imóveis via plataforma digital, também uma promessa aí que pode mexer bastante com o mercado e trazer novos concorrentes, né, contra a startup Quinto Andar e outras startups que atuam no mesmo segmento. Vale a pena também acompanhar esses desdobramentos e essa movimentação no mercado. Já são 6h21 da manhã, hoje um dia com menos informações em relação àquilo que nós temos normalmente. Vamos olhar rapidinho aí para abertura e fechamento de mercado. Temos aí as bolsas sofrendo bastante no dia de hoje, ainda na Ásia, por reflexo aí de Wall Street e das quedas no dia de ontem, né? Com os dados da ata do FOMC. Na China, a bolsa fechou às 5h30 da manhã com uma queda de 1,65% a 11.697 pontos. Enquanto isso, no Japão, também tivemos a bolsa caindo lá no Japão, uma queda de 1,69%, quase 1,70% aí na bolsa Nikkei. Travou aqui a minha página, não consigo ver os números de fechamento, mas uma queda de quase 1,70% aí na bolsa Nikkei, que fechou também às 3 horas da manhã. Olhando um pouquinho aí para os demais mercados, uma expectativa grande de oscilação também desde as primeiras horas do dia. Bolsas europeias aí com uma expectativa de alta nas primeiras horas do dia, principalmente com os mercados tentando se recuperar da forte queda no dia de ontem, mas ainda assim algumas bolsas operando próximo da estabilidade ou em queda, como é o caso do Reino Unido, que opera e cai com queda de quase 0,20%. Na Alemanha, o DAX sobe 0,45% e o CAC na França sobe 0,60%, com expectativa aí de retomada aí das ações europeias no dia de hoje, mas bem aquém da queda dos últimos 2 dias. Olhando um pouquinho para pré-market e mercado norte-americano, nós temos aí o índice Dow Jones num 0 a 0 nesse momento, S&P 500 sobe 0,20 e Nasdaq sobe 0,50, uma expectativa de alta também, mas as bolsas oscilando bastante, lembrando que o mercado é soberano. Temos algumas falas importantes hoje, né, de dirigentes de bancos centrais, de FOMC, da própria Janet Yellen lá nos Estados Unidos, e tudo isso pode trazer um impacto grande para o mercado, além de outras negociações ali, como o próprio cessar-fogo aí entre Rússia e Ucrânia, e as sanções aí que agora já afetam até mesmo aí a família do presidente Vladimir Putin, e tudo isso pode interferir bastante no mercado no dia de hoje. Índice Bovespa, por aqui a tendência é de seguir as bolsas internacionais. Temos aí uma preocupação que continua latente, olhando principalmente para a questão de Petrobras, né, com a companhia aí ainda sem uma definição do novo CEO, após aí ter sido anunciada a saída do ministro Silva e Luna. Tem até o dia 14, aí, quando tem o fim, né, dia 13 da AGO, Assembleia Geral Ordinária, para compor o conselho e a indicação da presidência para a companhia. Tudo isso também pode impactar e trazer um pouco mais de volatilidade para o mercado brasileiro, tanto para cenário positivo quanto para cenário negativo. Amanhã, e a partir das 5h50, temos aí mais um Morning Call, o último Morning Call ao vivo aqui da Francesca Educação Financeira. Depois partimos aí para novos desafios, olhando mais para a parte de carreiras e certificações do mercado financeiro.
Amanhã nos encontramos a partir das 5h50. Bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.